Vamos começar essa primeira aula do curso de Biologia da série Primeiro Contato, que vai ser muito importante, tá ok? Como que a gente vai começar esse curso de Biologia? Estudando a origem do universo, da nossa galáxia e do planeta Terra, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Aqui a gente tem a nossa Via Láctea, também chamada de Milky Way, é a nossa galáxia. Se você der uma olhada aqui, eu posso fazer essa pergunta: onde nós estamos aqui na Via Láctea? Qual é a nossa posição aqui? Muita gente acha que a gente tem aqui a Via Láctea, né? A gente tem aqui, esse daqui deve ser o Sol, e em algum lugar aqui, ó, nesses arredores, deve estar o nosso planeta, devem estar os outros planetas do Sistema Solar. Só que não é bem assim que a coisa funciona, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte: o nosso Sistema Solar inteiro, ele está posicionado em um desses braços da Via Láctea. Então, se você quiser, você pode considerar um pontinho brilhante desse que está aqui dentro desse quadrado aqui destacado como sendo o nosso Sol. Então você vai encontrar ali todo o nosso sistema solar. Então o nosso sistema solar é uma parte pequena de toda a galáxia, de todo o resto da galáxia. Então a gente já tem mais ou menos uma noção onde que a Terra está posicionada nesse conjunto todo. Aí você pode se perguntar, ok, e daí? Qual a relação disso com a biologia? Qual a relevância disso para a biologia? É a relevância total, porque quando a gente fala em biologia, a biologia é o estudo da vida. E a vida, para ela existir, primeiro, ela tem que existir em algum lugar. Então você tem que ter algum lugar que tenha as condições para a origem, para a manutenção, para a sustentação da vida nesse ambiente. E tem outro aspecto ainda, que a vida no planeta Terra ela está totalmente entrelaçada com a formação desse nosso planeta, quais foram as mudanças que esse nosso planeta passou, porque os seres vivos vão se adaptar grande parte às condições que o planeta fornece, né? Então tá aí, ó, os indivíduos mudam e se adaptam ao planeta e às condições desse planeta. Então, antes de passar para a próxima parte, é só ficar bem claro o seguinte: o planeta Terra é o único lugar do nosso universo que a gente sabe até hoje que é um lugar que pode sustentar e que existe vida. Então é fundamental a gente fazer essa introdução de como que foram aparecendo todas essas coisas, o universo, a Via Láctea e a Terra, para a gente entender, aí poder começar a falar de vida e de biologia. Não vai ser uma coisa muito aprofundada, vai ser uma coisa mais superficial, só para dar uma base para a gente. Aí sim, a gente entra aqui nessa imagem que mostra os personagens do seriado Big Bang Theory, que é um seriado bem famoso. Por que eu coloquei ele aqui? Porque se você der uma olhada, primeiro que o seriado se chama Big Bang Theory, que seria a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita. Existem várias outras teorias para a origem do universo, mas a gente vai usar essa daqui como a mais clássica, como a mais documentada, como a oficial para a gente aqui. Tá? Então, para a gente entender o universo, a origem do universo, a gente vai começar estudando essa expressão. O que significa a expressão Big Bang? Ela significa uma grande explosão, ou então, como alguns físicos mais detalhistas, né, mais corretos falam, na verdade não teria sido uma grande explosão que as coisas começaram, mas sim uma grande expansão. Se a gente der uma olhada na letra da música, aquela música bem famosinha do começo do seriado, a gente vai ver alguns termos que estão destacados aqui em amarelo que são bem importantes. Então ele tem termos aqui, ó, todo o nosso universo estava em um estado quente e denso. Então ao redor, quase 400 bilhões de anos atrás, a expansão começou. Tá ok? Então aí continua, né, o resto da música. Mas se a gente for dar uma olhada nessas palavras aqui, ó, universo, quente, denso e expansão, isso já dá mais ou menos uma noção de como era as condições ou pré-condições para o aparecimento do universo. Tá ok? Vamos guardar essas expressões aqui. O Hubble, que foi um astrônomo bem famoso, tanto que até a gente deu o nome de o nosso telescópio, um dos telescópios que a gente lançou aqui para fora da Terra, deu o nome de Hubble. Ele foi um astrônomo, tá aí, nasceu em 1889, morreu em 1953. E, resumindo as observações dele, a gente viu
ele viu que as galáxias, todo ponto que ele apontava, que ele colocava os telescópios dele para o universo, ele via que as galáxias estavam se afastando. Se afastando, resumidamente, com a mesma velocidade uma das outras, e ele achou isso muito curioso. Então ele fez basicamente um raciocínio lógico muito tranquilo, que foi o seguinte: se para qualquer ponto que eu olho do universo as galáxias estão se afastando, vai ver que em um tempo atrás, muito tempo atrás, existia um ponto primordial. Se eu for voltando toda a história, pode ser que as galáxias estivessem todas concentradas em um ponto primordial. Esse ponto primordial é o ponto onde tudo teria começado, que é o ponto onde houve essa inflação ou essa expansão, que foi o Big Bang. Então esse ponto teria se expandido de forma súbita e violenta, e nesse momento dessa expansão é que a gente tem a origem do espaço, do tempo, da matéria, da energia, todos esses conceitos e essas entidades fundamentais que são a estrutura do nosso universo começaram a partir dessa expansão, explosão violentíssima que a gente teve. Então, se você der uma olhada, isso aconteceu mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás. Então, essa seria mais ou menos a idade do nosso universo. 14 bilhões de anos atrás aconteceu isso. Uma idade de 14 bilhões de anos. Então, se você olhar aqui, vamos dar uma olhadinha, aqui teria sido a expansão. Nesse momento acontece a expansão. O vídeo, claro, vai dar uma coxambrada aqui, já vai mostrar algumas galáxiazinhas aqui, ó, né, se distanciando uma das outras. Isso é uma aproximação, isso aqui é até uma forma lúdica de mostrar, que não apareceu, sei lá, 3 segundos depois da expansão já apareceram as galáxias. Isso demorou muito tempo, não foi tão rápido assim. Tudo bem? Mas só para a gente ter uma ideia, só mais uma vez, então, esse movimento de expansão, e aí nesse momento que aparece o espaço, o tempo, a matéria e a energia toda que existe no nosso universo até hoje. Tudo bem? Então tá aí, vamos dar uma passada. Então, logo que aconteceu essa expansão, alguns segundos depois a temperatura caiu. Logo que a temperatura começa a cair, a gente começa a ter a formação, a transformação de toda aquela energia em matéria. Então a gente começa a ter a formação dos primeiros átomos. E o primeiro átomo, o átomo mais simples de todos, que é o átomo de hidrogênio, ele foi o primeiro a ser formado naquele momento. Desde então, desde aquele momento dessa expansão até hoje, o que a gente tem é uma expansão regular e um resfriamento geral do universo. Com o passar de milhões de anos, daquele momento da expansão, foram sendo formadas umas nuvens colossais, todas feitas de hidrogênio, que a gente chama de nebulosas, e essas nebulosas conseguiram, depois também de milhões de anos, formar as galáxias, os planetas, e essas primeiras estrelas que foram formadas nessa época eram basicamente todas de hidrogênio. Tudo bem? Quando a gente fala em estrela, a gente não pode deixar de falar isso, as estrelas são consideradas reatores nucleares. Por quê? Porque elas estão constantemente fazendo um trabalho de fusão de elemento químico dentro delas. Elas ficam pegando elementos químicos mais simples e combinando e fazendo elementos químicos bem mais complexos. Por exemplo, o ferro, o carbono, o hidrogênio. E é nesse ciclo de existência da vida de uma estrela. A estrela tem o nascimento dela, tem a vida dela e depois tem a morte. É nesse ciclo vital de uma estrela que são produzidos os elementos químicos, os tipos de átomos que existem no universo. Isso aqui é de uma importância violenta. Por quê? Qual é a relação desse fato com os átomos que constituem nós, os seres vivos? A relação disso é total e absoluta, porque todos os átomos das coisas que existem, inclusive dos seres vivos, eles são formados em estrelas. Então os átomos que estão no seu corpo agora, se você olhar para sua mão, para sua outra mão, os átomos que fazem parte dessa nossa estrutura biológica, eles foram produzidos em estrelas. Então às vezes você tem átomos de um tipo de estrela aqui na sua mão que é de uma outra, ou de outro tipo de estrela, ou de outra estrela diferente dos que estão aqui na sua outra mão. Então isso é muito louco. E esse é o fundamento de onde vem a matéria que constitui os seres vivos. Então não tem melhor forma de começar falando de biologia
do que começar falando dessa parte. Tudo bem? Então, como é que surgiu o nosso sistema solar? O nosso sistema solar, ó, aqui a gente tem a imagem do Sol, tudo bem? Aqui a gente tem o nosso sistema solar, aqui está o nosso planeta Terra, então está aqui, ó, terceira rocha a partir do Sol, né? Que o pessoal chama também. Está aqui o nosso planeta. Como é que foi no caso do nosso sistema solar? Primeira coisa que a gente tem que se situar em relação aos números é que o Sol é uma das 100 bilhões de estrelas, mais ou menos, que existem na nossa Via Láctea. Se você considerar a nossa galáxia, o Sol é uma de ao redor de 100 bilhões de estrelas que existem ali. E a nossa Via Láctea é uma de ao redor de trilhões, 1 trilhão de galáxias que existem no universo inteiro. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho das coisas que a gente está falando, da escala das coisas que a gente está falando. E o nosso sistema solar, então, a nossa galáxia, no caso, ela foi formada 5 bilhões de anos atrás. Não sei se vocês lembram que a gente falou daquelas nuvens de hidrogênio, aquelas nuvens gasosas que eram as nebulosas. Elas começaram a se compactar, elas começaram a ter pontos que a densidade aumentou muito, elas foram compactando. E dessa compactação, de um ponto dessa compactação, apareceu o Sol. E os restos, o Sol, por essa compactação acontecer com uma quantidade de massa muito grande e formar uma gravidade, acabar tendo uma atração gravitacional muito grande, outros pontos dessa nuvem, dessa nebulosa que estavam ali em volta, começaram a se compactar e começaram a sofrer influência desse ponto principal que é o Sol e foram ali ficando. Ó. O resto da nebulosa começou a girar em volta do Sol recém-formado. Alguns pontos dessa nebulosa também começaram a se condensar e a se compactar. E com o passar de milhões de anos foram sendo formados os planetas, satélites, asteroides, cometas, todos esses corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Basicamente, aqui a gente tem aquela nuvem de hidrogênio, está lá a nossa nebulosa. O que acontece? Esse ponto principal aqui do meio começa a se compactar, se condensar, então ele está mais claro que ele está em amarelo, significa que daqui vai sair o Sol. Beleza? Ó, então aqui esse ponto está se compactando cada vez mais e em volta você começa a ter toda a atração, toda essa dança gravitacional aqui em volta desse ponto principal, que o ponto principal vai se tornar a estrela do nosso sistema solar, que é o Sol, e todos esses outros pontos aqui vão sendo atraídos, vão se compactando, e com o passar de milhões de anos vão sendo formados os outros planetas do nosso sistema solar. Ó. E ele vai se estabilizando, o nosso sistema solar, cada um na sua órbita, e assim, basicamente, que o nosso sistema solar é formado. Tá aí, ó. Então você tem a formação dos planetas do sistema solar. Aqui, né, no meio, a gente tem o Sol e você tem a sequência dos outros planetas aqui. Tudo bem? Tranquilo isso daqui, né? Um desses pontos que estava girando em volta ali do Sol foi a Terra, então ela começou a sofrer muita compactação também. No começo ela era uma esfera incandescente, então você imagina como se fosse uma esfera que é tão quente que ela fica basicamente sendo uma bola de fogo. Então o que você já pensa? Que nesse momento não tem como ter vida no planeta Terra. Não existem as condições básicas para o tipo de vida que a gente conhece hoje em dia, tá? Então teve que esperar um tempo com resfriamento, a formação da crosta, que é a parte, vamos colocar a parte bem grosseiramente, que a gente pisa no nosso planeta, tá? Claro que tem crosta embaixo dos oceanos e tal. Essa parte mais rochosa do nosso planeta foi sendo formada com resfriamento dessa esfera toda, e isso ali acontecendo mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Às vezes o pessoal vai dizer que são 5, 4,5 bilhões, não tem problema. Nesse momento aqui, um momento bem interessante, eu até coloquei uma anotação aqui, que é a seguinte. Da onde vem a água do nosso planeta? Nesses primeiros 700 milhões de anos de idade, olha o tempo, 700 milhões de anos de idade da Terra, ela foi constantemente bombardeada por corpos rochosos que vinham de vários lugares do sistema solar, de vários lugares do universo, e eles iam bombardeando a Terra,
e grande parte desses corpos rochosos era feita de gelo. Então, quando eles chegam aqui, eles sofrem, claro, a influência da nossa atmosfera, vão passando, só que eles conseguem chegar aqui na Terra ainda trazendo grande parte do gelo. E foi assim, na forma de gelo, que a água foi chegando aqui no nosso planeta. Então, basicamente, toda a água que a gente tem no nosso planeta, ela não é originária do nosso planeta, ela veio de fora, ela veio de forma exógena. Era uma água alienígena, que não é local do nosso planeta. Tá ok? Então essa anotaçãozinha que tem aqui, ó, corpos rochosos vindo do espaço, é uma anotação importante para depois um outro assunto que a gente for falar, que é a origem da vida na Terra, como que ela poderia ter começado mesmo, que não vai ser uma coisa que a gente vai abordar aqui agora, que você tem a teoria da evolução molecular, tem a teoria da panspermia, que esses corpos rochosos podem ter trazido ou as primeiras formas de vida, ou as moléculas orgânicas principais essenciais para começar o processo do fenômeno da vida aqui no nosso planeta. Beleza? Então tá aí uma imagem interessantíssima, uma representação, né? Aqui seria o planeta Terra ainda nessas condições bem primitivas, sendo bombardeado por um corpo celeste, ó, que ele em sua maioria seria constituído de água. Bem interessante essa imagem porque ela também parece uma fecundação, se você parar para ver, né? Uma fecundação cruzada, que você teria o espermatozoide indo fecundar o óvulo. O simbolismo dessa imagem é muito grande, como se a chegada da água fosse fertilizar o nosso planeta e dar as condições para a vida aparecer. Aqui seriam as condições primitivas, uma imagem também representativa das condições primitivas do nosso planeta Terra. Então você vê que as condições eram muito agressivas ainda para um desenvolvimento fácil, abundante de vida, não era tão simples assim quanto a gente acha. Nesse começo as condições eram muito agressivas, ok? Então, um histórico bem rapidinho aqui das etapas da história do planeta. Você tem a Terra em fusão, bem naquele começo da esfera incandescente, ao redor ali, ó, de 4,5 bilhões de anos. Depois você tem um resfriamento, você tem grande massa de água aqui, ó, com algumas áreas de terra. Isso vai mudando com o passar do tempo, com o tectonismo das placas. Olha aí, ó. Você tem a época da Rondônia, da Pantótia, da Pangeia, que é uma época muito conhecida. Pangeia, pan de tudo, e gel de terra. Então todas as massas de terra estariam juntas formando um grande continente, com o resto das massas de água ali em volta. Aí 50 milhões de anos atrás, mais ou menos, uma configuração um pouco mais próxima da nossa atual, né, de continentes. E a gente tem aqui a nossa versão atual, não definitiva, do nosso planeta, porque, claro, o vulcanismo, a tectonia de placas, a movimentação do magma por dentro da Terra, tudo isso vai transformando e vai mudando o arranjo dos continentes, que não vai ser esse daqui a milhões de anos. Então, gente, a gente termina essa parte inicial com essa imagem aqui. Vocês podem ver que eu deixei aqui embaixo, né, aqui nessa região aqui, competências e habilidades do Enem que trabalham com esse assunto aqui. Então, se a gente der uma lida rápida, a gente tem a competência de área 4, né, compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionadas a conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Olha essa habilidade 14, identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Por que eu coloquei essa habilidade aqui? Porque padrões em fenômenos vitais que a gente tem, equilíbrio interno, que é a homeostase, que a gente vai ver, que é você basicamente não deixar as condições do corpo mudarem muito, o valor de temperatura, de pH e etc., que a gente tem no nosso corpo e dos outros seres vivos. A defesa, as relações com o ambiente, tudo isso tem a ver com o tipo de ambiente que aquele ser vivo ou que aquele tipo de vida se desenvolveu. Então tem totalmente 1.000.000%, 100% a ver com isso que a gente está falando aqui, com a origem do universo, com o tipo de átomo que foi criado no universo naquele momento, tanto 14 bilhões de anos atrás quanto depois nas estrelas. A habilidade 16, ó, compreender o papel da evolução na produção de padrões,
processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Taxonomia é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que é basicamente você classificar os seres vivos, pode ser por várias formas, pode ser por parentesco evolutivo, pode ser por genética, pode ser por morfofisiologia, anatomia, e a gente vai ver que a produção de seres vivos que tem simetria bilateral, um eixo só que corresponde ao lado espelhado em relação ao outro, tipos de estruturas corporais, mais uma vez, tem absolutamente tudo a ver com o tipo de ambiente, com o tipo de planeta que sustenta essa vida, ok? E a outra competência 8, que tem essa habilidade bem interessante, que é a H28, associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida e com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. No caso, o que é mais importante dessa habilidade para essa parte que a gente acabou de ver? Características adaptativas e o modo de vida. Se você parar para ver, quando a gente for estudar o nicho dos seres vivos, posição funcional, a profissão, que a gente vai ver mais para frente, tem tudo a ver com o tipo de ambiente onde ele está, tipo de componentes bióticos e abióticos, as coisas que têm vida e que não têm vida, que influenciam completamente o comportamento e a adaptação e o processo evolutivo desses seres vivos, tudo sustentado por esse planeta, que é o nosso planeta Terra, um único lugar no universo que a gente conhece até hoje, que tem vida, que sustenta a vida e que provém essa manutenção da vida. Então a gente com isso faz o fechamento dessa aula inicial. Fiquem ligados no canal, se inscrevam, que as aulas vão continuar. Esse foi é o primeiro contato, e depois vai ter a versão biológica resumida desse conteúdo também. Tá ok, gente? Valeu, obrigado, até a próxima.